Graça e paz, amada igreja, que alegria nessa manhã nos encontrarmos novamente para a Escola Bíblica Online. Então nós vamos fazer como sempre fazemos em todos os cultos, vamos orar, na sequência vamos ouvir um cântico e depois vamos estudar um pouco a Palavra de Deus e o que o Senhor preparou nessa manhã para cada um de nós. Então abaixe a sua fronte e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos por uma semana de luta, de batalha, ó Deus, sobre tudo aquilo que atravessamos, ó Pai, e só conseguimos chegar até esse momento porque o Senhor nos deu graça e misericórdia. O Senhor trabalhou as nossas vidas, ó Deus, e nos permitiu agora, no primeiro horário da manhã desse domingo, nos encontrarmos através dessa tecnologia, ó Pai, para que possamos alimentar os nossos corações da Tua Palavra e aprender cada vez mais do Senhor para viver de acordo com a Tua vontade. Fale conosco, ó Deus, e com cada um dos Teus filhos que estarão participando desse culto, para que juntos cresçamos, ó Deus, e conheçamos cada dia mais a vontade do Senhor nas nossas vidas. Esta é a minha oração, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu surgiu e vivo com o Pai está, porque posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Do meu Jesus que vivo está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo entrar, terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, nas mãos do meu Jesus que vivo está.
Queridos irmãos, então agora que já ouvimos o cântico, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor através desse estudo. E eu quero pensar com vocês algumas coisas nessa manhã. E quero começar com uma frase que eu acredito que, se não todos, mas uma grande maioria já ouviu. Essa frase diz: nada se cria, tudo se copia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas é uma frase, não é algo bíblico, é uma frase secular, mas que tem muito a ver. Na verdade, nada se cria, tudo se copia. Deus criou todas as coisas do nada. Ele foi o único que criou do nada. Se nós formos para Gênesis, ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e Deus criou, deu forma à terra, criou todas as coisas que nela existem, inclusive a cada um de nós, e ele foi o único que foi o criador do universo e que criou tudo do nada. A partir daí, tudo foi se copiado, foi se imitando. Se você constrói uma cadeira, você constrói uma cadeira porque você já tem um padrão de cadeira na sua mente. E tudo aquilo que é construído a partir de algo que já existe. Mas eu quero conversar com vocês nessa manhã e trabalhar com vocês nessa manhã a respeito do imitar. Nossa oportunidade que o Senhor nos está dando nessa manhã é para que nós aprendamos através da palavra imitar. O que significa ser um imitador? E segundo o Aurélio, segundo o dicionário, segundo o doutor Google, imitador significa o que ou quem imita, que é levado a imitar. E o que me chamou a atenção nesse significado foi o levado a imitar. Isso significa que podemos levar outras pessoas a nos imitar, como nós mesmos podemos imitar outras pessoas. É muito comum, estudando e falando daquilo que eu vivi, estudando teologia, e você vendo outras pessoas dando palestras, professores que por muitos anos dão palestra, e você teve a oportunidade durante um curso de 3, 4 anos ter disciplinas com esse mesmo professor, você pegar alguns jeitos dele, alguém que você se assemelha muito, alguém que você tem muita admiração pela sua inteligência, pela sua maneira de agir, pela sua humildade, e você quer imitá-lo, porque é alguém que deve ser imitado, porque é alguém que vive de acordo com os padrões bíblicos, alguém que dá um bom exemplo, então pode ser imitado. Isso significa que podemos imitar outras pessoas ou levar outras pessoas a nos imitar. Mas a problemática de imitar é como temos vivido para que outros sejam influenciados e venham querer nos imitar. Esse é o ideal, ou algo que nós temos que trabalhar e pensar muito bem em nossas vidas. Como temos vivido para que outros sejam influenciados a querer nos imitar. Alguém disse certa vez: você deve se nivelar, ou seja, imitar quem está em um nível elevado. No mundo é comum as pessoas quererem se justificar ou justificar os seus erros, apontando o erro de outro. Olha, mas eu fiz tudo bem, mas fulano também faz, ciclano também faz. E por que não dizer que na vida da igreja também é assim? Muitas pessoas erram, e quando é confrontada à luz das Escrituras sobre o seu erro, diz: mas fulano também errou. Mas personagens bíblicos também erraram. O que nós temos que entender é que os personagens bíblicos que erraram, tanto quanto os que acertaram, estão registrados na palavra de Deus para que nós venhamos a fazer aquilo que foi bom e glorificou o nome do Senhor, e para não fazer aquilo que foi errado, aquilo que trouxe consequências trágicas na vida de pessoas. Está registrado nas Escrituras para que nós possamos aprender aquilo que precisamos fazer e aquilo que não devemos fazer. Mas, como no mundo, e infelizmente na igreja do Senhor,
também existem pessoas que muitas vezes se nivelam por aqueles que estão por baixo, por aqueles que estão errando, que estão vivendo uma vida totalmente diferenciada daquilo que o Evangelho nos ensina e nos instrui a fazer, ao invés de estar copiando, imitando aqueles que estão num padrão espiritual que realmente glorifica o Senhor, aqueles que estão em um padrão espiritual de alguém irrepreensível. Mas não é assim que as pessoas vivem. E eu quero iniciar esse estudo fazendo uma pergunta, e depois da pergunta nós vamos ler um versículo bíblico que, na verdade, quase todos sabem de cor. A quem você está imitando? Eu quero que você pense comigo nessa manhã, a quem você está imitando. Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Existe um personagem bíblico, o antes da sua conversão e o depois da sua conversão, e é exatamente depois da sua conversão que ele, inspirado pelo Senhor, escreve a essa igreja de Corinto o que realmente escreveu e que nós vamos ler nessa manhã. Nos diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Querido Deus, nada sabemos, estamos todos os dias aprendendo. E precisamos da capacitação do Teu Santo Espírito para tudo aquilo que aprendemos através da Tua Palavra. Porque é o meditar dela que traz para nós uma clareza, que traz para nós um enriquecimento de conhecimento de como viver essa vida, uma vida tão complicada, uma vida tão caótica, vivendo aqui na terra, as coisas acontecendo aos nossos olhos e muitas delas, ou quase nada, podemos fazer mediante a tudo isso que temos presenciado. Mas a Tua graça nos basta e nos faz, ó Deus, viver mesmo dias difíceis, glorificando e exaltando o Teu nome e tendo a alegria por saber que o Senhor nos escolheu, nos salvou e nos levará para viver com o Senhor. Portanto, Deus, dá-nos a clareza que precisamos nessa manhã. Ilumina, Deus, as nossas mentes e a Tua palavra, para que nessa manhã possamos adquirir o conhecimento que precisamos para poder imitar pessoas, imitar personagens bíblicos, como o personagem que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, e viver uma vida que glorifique e exalte o Teu nome. Assim eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós temos um personagem bíblico, entre outros personagens bíblicos, que nos instrui a imitá-lo, que nos induz a imitá-los, porque foram pessoas que viveram realmente o que a palavra de Deus nos diz. É inquestionável para qualquer cristão que Paulo, depois de nascer, ou nascer de novo, nascer do Espírito, passou a viver uma vida cristã com qualidade de um exemplo ou um exemplar filho de Deus. Ele mesmo disse ao seu filho na fé, Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, Paulo, nos seus últimos dias de vida, diz que combateu o bom combate, que confrontou todos aqueles que pensavam de forma diferente ao que a Bíblia nos diz, ao que foi instruído pelo próprio Jesus. Combateu o bom combate, terminou, concluiu a sua carreira, guardou a sua fé. Então Paulo é alguém que durante toda a sua vida tinha o que dizer a respeito de quem foi Jesus na sua vida. Alguém que no começo fazia com toda intuito aquilo que lhe estava proposto, que era buscar aqueles que seguiam a Jesus Cristo e prendê-los, e muitos deles levá-los à morte, como fez com Estevão. Paulo estava diante da cena onde Estevão foi apedrejado, inclusive suas roupas estavam aos pés de Paulo, ele consentindo naquela situação. Então, uma vez tendo sido convertido por Jesus,
não mais Saulo, mas Paulo, passou a ser um seguidor de Cristo. Aquele que não media esforços para estar onde quer que seja, para pregar o Evangelho, plantar igrejas e trabalhar incansavelmente no serviço do Senhor. Paulo, sem dúvida, é alguém a quem devemos olhar e imitar, como o texto nos diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seus esforços, desde a compreensão dada por Deus sobre ele e sobre si, foi prosseguir para o alvo. Paulo só tinha um objetivo: seguir para o alvo. E qual que era o alvo? Está em Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da chamada, ou do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse era o chamado de Paulo. Esse era o alvo de Paulo: alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo almejava estar com Cristo, ser arrebatado e estar com Cristo. Foi um ministro entre os povos. Fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. 1 Timóteo 2, versículo 7. Então Paulo tinha toda a propriedade, Paulo tinha toda a qualificação para poder dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A quem você está imitando? A quem você está imitando? Sempre lembrando de que podemos imitar pessoas, como podemos levar pessoas a nos imitar. E se nós estamos levando pessoas a nos imitar, como tem sido a nossa vida? Qual é a influência que nós temos passado como cristãos, como aqueles a quem o Senhor escolheu, como aqueles a quem um dia desceu as águas do batismo, cumprindo a ordenança do Senhor, prometendo nunca mais olhar para trás, mas olhar para o alvo, que é exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, para que nessa manhã fique bem claro, na minha vida e na sua vida, quais as qualidades de alguém que influencia outros, e principalmente se dizendo ser cristão ou cristãos, precisa ter como qualidade na sua vida, para poder influenciar de modo positivo a vida de outras pessoas. Então vamos ver qualidades do cristão chamado Paulo. E a primeira qualidade é o ensino. Paulo, como todo bom mestre, era um exímio expositor da palavra de Deus. Vou convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, seu versículo 11. Nós vamos ter várias passagens bíblicas, não vamos ver todas, para não ficar muito extenso o nosso tempo de estudo, mas vamos ver algumas dessas passagens. E a primeira delas é Atos 18, 11, na qualidade de Paulo como alguém que ensinava, como tinha como meta na sua vida, como alvo na sua vida, o ensino da palavra de Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11, nos diz assim: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Então, nessa cidade onde leva o nome da carta, onde ele escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a igreja de Coríntios, ele escreveu em Atos dos Apóstolos, dizendo que ali ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. E em todas as igrejas onde Paulo passou, teve oportunidade de ficar um tempo, Paulo fez o quê? Ensinou. Paulo estava algemado e estava ao lado de guardas. E Paulo fazia o quê? Ensinava, evangelizava, mostrava, instruía aqueles como render a sua vida a Cristo. Mostrava através do Evangelho como aquelas pessoas poderiam ser alcançadas pelo Senhor. E assim ocorreu em muitas situações, onde mesmo uma família de soldados, de um dos soldados, toda ela foram convertidas a Jesus através do testemunho de Paulo e através daquilo que Deus proporcionou mediante ele estar preso. Quando o soldado tenta tirar sua vida por achar que
os prisioneiros tinham ido embora, Paulo grita: não, não faça isso, estamos todos aqui. E esse guarda diz: como posso eu salvar a minha vida? E Paulo dá a instrução que ele precisaria ter, e ele e a sua casa foram salvos por Jesus Cristo. Portanto, Paulo tinha como qualidade o ensino. Tinha também como qualidade de um cristão, que nós também precisamos ter, a conduta. Paulo era eticamente correto, vivia o que pregava. Entendem? Vivia o que pregava. Paulo não tinha só um discurso, mas vivia mediante aquele discurso que ele fazia em todos os lugares aonde ele estava. Nessa mesma carta de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 1 Coríntios 4, 17. Por isso mesmo vos enviei, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então ele vai lembrar vocês do meu modo de vida. Ele vai mostrar para vocês como que é a minha conduta, não só aqui pregando, falando a vocês, como em qualquer lugar aonde eu me coloque. A minha conduta é uma só, é a conduta do ensino, de pregar a palavra de Jesus, de viver como devo viver diante do Senhor e como um cristão que agora sou, escolhido pelo Senhor, um escolhido fora de tempo. Paulo não foi testemunho ocular como os demais apóstolos, mas foi alguém que foi escolhido fora de tempo para pregar exatamente aos gentios. Foi pregar aos seus compatriotas, não aceitaram a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Paulo passou a pregar aos gentios e tornou-se o apóstolo dos gentios. Então Paulo, uma das qualidades, ensino, conduta e propósito. O apóstolo Paulo aos gentios disse em Atos 20, 24, mantenha sua Bíblia aberta. Em Atos, nós vamos ler muitas passagens no livro de Atos. E no capítulo 20, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito de Paulo. Paulo não estava preocupado com as suas dificuldades, Paulo não estava preocupado se iria morrer ou não. A preocupação de Paulo era pregar o Evangelho. Paulo não se preocupava com ele, o seu propósito era pregar o Evangelho. Tinha como qualidade também a fé. Paulo caminhava com Deus de acordo com a sua fé. Folheie a sua Bíblia comigo, algumas páginas à frente. Vamos no livro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. Então Paulo levava as pessoas a terem fé, a trabalhar e exercitar a fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo levava essas pessoas a exercitarem a sua fé. Paulo tinha como qualidade também a paciência. Paulo ensinava que longanimidade devia ser parte da essência do cristão, como fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, e vestimenta do novo ser, que está em Colossenses 3:12. Então volte às suas páginas da Bíblia, algumas páginas, vamos em Colossenses, capítulo 3, seu versículo 12, que nos diz assim: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. No 13 ele diz: suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Então Paulo é alguém que está ensinando sobre várias coisas. Alguém que tem qualidades de cristão, que nós precisamos imitá-lo. Um dos que precisamos imitá-lo. Paulo também fala, ou tem em si, implícito, o amor.
Paulo sabia que um genuíno amor é sem hipocrisia. Romanos, capítulo 12, seu versículo 9. Paulo vai dizer o seguinte: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Outra qualidade, perseverança. Paulo não ficava somente em palavras. Olha o que diz Romanos 8, 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência, com perseverança, com insistência. Devemos aguardar aquilo que não conseguimos ver, mas que sabemos que conseguiremos. Sabemos que vai chegar o tempo onde o Senhor vai nos permitir ver ou vai nos dar aquilo que temos orado, aquilo que temos pedido. Esse é o fundamento da nossa fé, aquilo que não vemos, mas aquilo que esperamos, que Hebreus 11:1 vai nos alertar, vai nos instruir. Paulo trabalha também, e uma das qualidades que ele tem é alguém que foi perseguido muitas vezes. E uma das qualidades é saber lidar com as perseguições. Paulo suportou diversas perseguições e Timóteo era testemunha disso. 2 Coríntios 11, 32 e 33, Atos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17, 19, capítulo 21, capítulo 27, capítulo 28. Todos esses capítulos vão falar sobre perseguições que Paulo sofreu e mesmo assim se manteve íntegro, a ponto de ser decapitado por Nero em 67 a 68 depois de Cristo. E uma das qualidades de Paulo era alguém que suportava os sofrimentos. Sofreu singularmente pela causa do reino. 2 Coríntios 11, do seu versículo 16 ao versículo 36, vai falar tudo aquilo que Paulo sofreu: naufrágio, açoite, noites sem dormir. Paulo foi mordido por uma víbora, mordido por uma víbora. Paulo sofreu aquilo que muitos de nós não sofremos e não sabemos nem se passaremos por situações que Paulo passou. O que nós precisamos entender é a quem você está imitando, a quem eu imito, a quem você está imitando. A palavra de Deus nos diz da qualidade desse cristão que, inspirado pelo Senhor, escreve: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo tinha propriedade suficiente para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque Paulo era alguém que imitava a Jesus Cristo, que procurava fazer aquilo que a palavra de Deus o instruía a fazer com relação à maneira de Cristo se proceder, a maneira de Cristo instruir aquilo que deveríamos fazer. A quem seus filhos estão imitando? Lembra que quando nós vamos ver o significado da palavra imitando, é alguém que leva a imitar. Os seus filhos estão vendo o que você faz. Se você é alguém que ajoelha e ora, seus filhos estão vendo o que você faz. Isso vai levá-los também a fazer. Mas se você pede para o seu filho fazer aquilo que você não faz, como imitar alguém que não faz? Como imitar alguém que só tem o discurso, mas na prática não faz? A quem você está imitando? A quem seus filhos, a quem os seus demais familiares estão imitando? Paulo, no versículo que compartilhamos, nos diz para imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Você poderia dizer o mesmo? Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Paulo era um ser humano como qualquer outro, como eu, como você. Alguém que tinha como suficiente para a sua vida a graça de Deus. Paulo tinha um espinho na carne e pediu para que o Senhor retirasse dele esse espinho na carne. E Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. E Paulo viveu entendendo que a graça de Deus era suficiente para Paulo suportar tudo aquilo que ele precisava. Então, se nós queremos imitar alguém, a palavra de Deus nos diz
que nós devemos ou somos instruídos a imitar quem realmente está com uma espiritualidade glorificando ao Senhor com a sua vida. Então, se nós temos nosso maior exemplo é Jesus, mas temos personagens bíblicos que podemos imitar, e um deles é Paulo, e ele mesmo deixa isso escrito. Então, que nós possamos ter as qualidades que Paulo tem, se não todas, mas aquelas qualidades que o Senhor nos permitir ter, ensinar, ter uma conduta que realmente seja ilibada, ter o propósito de propagar o Evangelho do Senhor, uma fé atuante, paciência, amor, perseverança, e poder, em dias de sofrimentos, suportar como Paulo suportou os sofrimentos que passou, e ainda assim ser alguém a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que as nossas vidas sejam influentes na vida de outros, tanto cristãos e principalmente aqueles do mundo, que andam totalmente ao contrário, na contramão do que a palavra de Deus nos ensina. Mas que nessa manhã você possa ter aprendido como viver de fato como um cristão, e a quem imitar, e ser alguém influente, para que outros possam te imitar. E a começar da nossa casa, porque nós precisamos ser influentes aos nossos filhos e os demais familiares, para que as pessoas possam, se não entenderam Cristo na sua vida, possam entendê-lo o quanto antes, porque Ele está bem próximo de voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos ouvir mais um cântico e eu estarei orando.
Bondoso Deus, nos permitiu estudar a sua palavra até agora. Agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo e por extensão o que teremos agora para que as crianças participem também da escola bíblica online. Então abaixa sua fronte, vamos orar agradecendo a Deus esse tempo. Querido Deus, mais uma vez buscamos a tua face, agradecendo-te, ó Pai, por esse tempo que o Senhor nos deu de reflexão sobre as nossas vidas e as qualidades que temos que ter como cristãos, assim como teve o teu servo apóstolo Paulo e tantos outros personagens bíblicos. Que nós possamos, ó Deus, imitar a Cristo através da referência de muitos personagens, ó Deus, e principalmente o personagem Paulo, que ele mesmo escreve inspirado por Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que assim possa ser a minha vida e a sua vida, para que sejamos influentes nesse mundo e não nos deixemos nos influenciar por esse mundo. Eu agradeço e oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a escola bíblica continua, não saia, continua para participar com o seu filho da escola Kids e também da musicalização. Participe com seu filho. Esse momento é muito importante para ele e para você também. Então continue conosco assistindo, participando dessa live, para que juntos cresçamos a igreja como um todo, desde o mais novo até o mais idoso. Deus nos abençoe. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nossa, tô com a saudade de todos vocês. Não vejo a hora de estarmos juntos, mas no tempo de Deus a gente vai se ver. Vamos cantar um cântico para alegrar a nossa manhã? Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Então, crianças, hoje nós vamos aprender a história do Felipe e o biscoitão. Quem gosta de biscoito aí do outro lado? Eu gosto de biscoito, principalmente um que a minha mãe faz, muito gostoso. Todo mundo aqui em casa gosta. Então hoje nós vamos saber a história, o que tem nesse biscoito que faz com que o Felipe goste tanto. Vamos conhecer o Felipe? Felipe! Oi, tudo bom? Oi, Felipe, tudo bem e você? Tudo bom. Felipe, fiz questão de montar uma mesa bem gostosa. Como eu sei que você gosta de biscoito, tcharam! Olha o que eu coloquei na mesa para você, Felipe. Uau! O meu biscoitão predileto. Muito obrigado, muito obrigado. Vou comer Nossa, tudo. Felipe, que alegria é essa? Claro, eu amo esse biscoitão e você sabia, né? Um biscoito pode fazer tudo isso, crianças, numa pessoa? Olha a alegria do Felipe. Claro, ele é muito gostoso. Então, Felipe, mas aí eu preciso explicar para você. Você pensa, Felipe, que é fácil fazer biscoito? Deve ser, tia. E você sabe o nome da pessoa que faz esse biscoito tão gostoso para você, Felipe? Eu não. Nem sonha, né, Felipe? Eu não, eu sonho em comer. Eu imagino, eu vejo que quando eu coloco na mesa vai mais de um pacote. Todas as vezes que o Felipe senta na mesa para comer, eu tenho que mandar o Felipe parar de comer. Então, Felipe, sabe o que eu vou fazer com você? Te mostrar como é feito este biscoito. Todas as pessoas que fazem parte para que ele possa ser feito. Vamos começar pela primeira pessoa que faz esse biscoito tão gostoso. Sabe como é o nome dele, Felipe? Eu não. O pai
padeiro, Felipe. Ele que levanta todos os dias de madrugada para fazer esse biscoito tão gostoso. Sabe o que você precisa fazer, Felipe? O quê? Ir até ele e agradecer por ele ter feito esse biscoito tão gostoso. Agradeça a ele, Felipe. Ai, muito obrigado, seu padeiro, porque você fez esse biscoito maravilhoso e eu posso comer. Muito obrigado. Por nada, Felipe. Muito obrigado pela sua educação, Felipe. Mas você sabe que não existe só eu para fazer esse biscoito tão gostoso. Vou te apresentar mais um amigo que faz esse biscoito tão gostoso. Este aqui. Oi, Felipe. Eu sou o fazendeiro. Eu faço também parte para que seu biscoito fique tão gostoso. Você pode agradecer a ele, Felipe? Claro que sim. Oi, seu fazendeiro. Muito obrigado, porque você também ajudou para que esse biscoito chegasse até a minha mesa. Muito obrigado. De nada, Felipe. De nada, mas você sabe que tem mais alguém também que faz parte. Vou te apresentar mais um ingrediente para que esse biscoito fique tão gostoso. Você sabe quem é, Felipe? Eu não. O trigo. Tem que agradecer também? Também, Felipe. Ai. Agradeça ao trigo. Senhor Trigo, muito obrigado, porque você ajudou também para que eu pudesse comer esse biscoito. Muito obrigado. Felipe, também não tem só eu, tem mais alguém. Nossa, tem mais? Mas é aquela que faz cair pinguinhos lá de cima, que molham a terra. E nós também, que precisamos muitas vezes abrir o guarda-chuva para não se molhar. Sabe quem é, Felipe? A chuva? Isso mesmo, Felipe, a chuva. Agradeça a ela também, Felipe, por isso. Oi, dona Chuva. Muito obrigado, porque você molhou a planta, cresceu e você também ajudou a fazer o meu biscoito maravilhoso. Por nada, Felipe, mas você sabia que você também tem que agradecer ao sol pelo calor que transforma esses raios de sol tão gostoso, que nos aquece, que deixa que a gente vá à piscina, ir à praia, brincar com os baldinhos na areia. Você gosta também, Felipe? Eu gosto muito de ir na praia. Isso mesmo, então vamos agradecer ao sol por isso? Oi, senhor Sol, muito obrigado, porque você também ajudou a todos aqueles para que eu pudesse ter um biscoitão na minha mesa. Muito obrigado. Por nada, Felipe. Você viu então, Felipe, o quanto é importante nós agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá? Desde o nosso café da manhã, o nosso pijaminha, que às vezes a gente nem tirou ainda e está aqui assistindo a esta lição, pela nossa mamadeira que a gente já tomou hoje de manhã, o nosso chocolate que a mamãe fez com tanto carinho para nós. Não é importante, Felipe, nós agradecermos? Agradecer a quem, tia? Aquele que tudo criou. E você sabe quem é, Felipe? Eu não. Deus, Felipe, que criou todas as coisas. Você sabia, Felipe, que se não fosse Deus, não haveria o padeiro, o fazendeiro, o trigo, a chuva e o sol que acabou de cair no chão e a tia tá pegando? Não haveria nada disso se não fosse o nosso Deus que fizesse todas essas coisas. Por isso, nós devemos ser gratos a Ele por tão grande amor que Ele tem por cada um de nós. Felipe, gostaria muito que você pudesse orar comigo neste momento. Você aceita fazer uma oração comigo, Felipe? Sim, claro, Você tia. entende que esse Deus morreu para salvar os nossos pecados, Felipe? Sim, claro. Então vamos orar, Felipe, e agradecer a Deus por isso? Vamos. Vamos orar, Felipe?
Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este café da manhã que o Senhor nos deu, muito obrigado pelo padeiro, pelo fazendeiro, pelo trigo, pela chuva, pelo sol que o Senhor dá para nós todos os dias. Se não fosse o Senhor, nada disso existiria. Muito obrigado, Papai do Céu, por cuidar de nós todos os dias. Amém, Felipe? Amém, tia. Então, crianças, como vocês viram, como é importante agradecer. Deus é o nosso Criador e Ele ama você. Mesmo quando vocês são castigados por alguma coisa errada que vocês fazem em casa, Deus continua amando vocês. Então, Ele continua amando você, tanto que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por cada um de vocês que está em casa neste momento, ouvindo esta lição. Então, agradeça a Deus por tudo que vocês têm em sua casa. Pode ser um arroz, um feijão, um macarrão, tudo que nós comemos, nós temos que agradecer. Agradecer porque Deus dá condição para o pai de vocês para terem um alimento em sua casa. Então, neste momento, queremos orar mais uma vez com vocês, pedindo a Deus por tudo, que esse momento passe, que a gente possa se ver em breve e que a nossa igreja volte, que nós possamos voltar com as nossas lições, com as nossas aulas na igreja. Então, vamos pedir a Deus neste momento que nos abençoe nesse dia? Então, vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta palavra, Pai, que cada criança, onde quer que eles estejam nesse momento, possam estar agradecidos a Ti, ó Deus, por estar ouvindo a Tua palavra. Te pedimos por cada papai, por cada mamãe que tem ensinado seu filho, mesmo de longe, através dos vídeos, ó Pai, estarem aprendendo da Tua palavra, Senhor. Abençoe cada família da nossa igreja, todos os irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, visita cada um neste dia, nos dê um dia feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Crianças, foi muito bom estar com vocês. Um beijo, tá? Bom dia! Oi, crianças, tudo bem? O meu nome é Gilmara. E eu sou a Valéria. E hoje nós estamos aqui para dar aula de Musicalização. Vamos à canção da oração? Tudo que Ele fez por mim, por você também. Nessa hora de oração, vamos nós agradecer tudo que Ele fez por mim, por você também. Amém. Vamos orar? Então vamos abaixar nossa cabeça, cruzar nossas mãozinhas e fechar os olhinhos. Oremos. Senhor Deus, Pai, agradecemos por mais esse momento usando a Tua palavra, Senhor, que as canções entrem no coração das crianças e que elas aprendam mais de Ti, orando e Te agradecendo e Te louvando. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, crianças, hoje nessa aula nós vamos ensinar vocês a fazer um chocalho. O chocalho vai precisar de arroz, ou de feijão, ou de milho. Garrafinha pequenininha de refrigerante,
ou de leite de coco, ou potinho de requeijão. Ou também pode ser aqueles potinhos do Danoninho ou de Yakult. Nós temos aqui para mostrar para você o potinho de leite de coco desse tamanho, ou a garrafinha de refrigerante, o potinho de requeijão e o arroz, mas pode ser feijão e milho também. Então você pega, lava a garrafinha, deixa secar e abre. Pega o arroz e vai colocando. Não precisa encher muito, senão o som fica ruim. Só o fundinho dela. Ó, aqui está, é fechadinha. Fecha bem, quiser passar uma cola, pode passar, ó. É um chacoalho. Legal, né? Pode pôr até um pouquinho mais. Ó, tá vendo? Tudo chacoalho. Pode ser também nessas maiores. Entendeu? Então tá, está feito o nosso chacoalho. Então, crianças, vocês viram como é que é fácil fazer um chocalho? Mas para que a gente vai usar ele, hein? Nós vamos usar na música que você vai passar e se cantar agora com eles. Nossa, é verdade! Vamos relembrar essa música? Somos feitos para o louvor? Lendo essa música para vocês. E em seguida a gente vai cantar essa música. Vamos lá? Somos feitos para o louvor do Pai Celeste, nosso Deus Criador. Deu-nos vida, deu seu amor, deu seu Filho e nos resgatou. Amém? Vocês lembram? Vamos cantar? Somos feitos para teu louvor, do Pai Celeste, nosso Deus Criador. Deu-nos vida, deu seu amor, deu seu Filho e nos resgatou. Amém! Amém! Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreva no canal, deixa seu joinha e até a próxima aula. Um bom dia para vocês e aguardamos vocês aqui de novo na próxima aula, né, Gilmara? Sim! Então, tchau, galerinha!